salve amigo do Auto Vídeos, agora é hora de papo de pesados, é papo de ônibus e para falar de um assunto que é sempre importantíssimo pra gente aqui no Auto Vídeos, segurança. Você sabia que os ônibus estão mais seguros em 2020? Os ônibus produzidos a partir deste ano e envolvendo, sabe o quê? Capotamento. Que história é essa? Vamos explicar isso tudo para você agora e vamos entender toda essa história para você saber como isso traz diferenças tanto para quem possui o ônibus, para quem é frotista, para quem é passageiro principalmente e para todo mundo que está envolvido no mundo dos transportes e sempre acompanha a gente, motorista, busólogo. Então vamos mergulhar nessa história. Vamos nessa! O papo aqui envolve o seguinte, primeira coisa, a resolução 629 de 2016 do CONTRAN, de 2016, mas ela tem um dispositivo que entrou em vigor agora em 2020. E esse dispositivo diz respeito a uma normativa internacional envolvendo capotamento e resistência do ônibus nessas circunstâncias de acidente. Até o ano passado, no Brasil, quando a gente fala de modelos como esse daqui, com apenas um piso, a gente não está falando nesse vídeo aqui dos 2 andares dos double deckers, apenas dos modelos rodoviários de fretamento com um piso. E aqui no Auto Vídeos a gente já tem um vídeo especial falando sobre os diferentes tipos de ônibus considerando pisos. É muito louco, né? O mundo do ônibus é sempre muito interessante. Até o ano passado, pela legislação anterior, o que acontecia é que o ônibus, né? Lembrando sempre, aqui no Brasil a gente tem os ônibus que tem os chassis fabricados por empresas como Mercedes-Benz, Scania, Volkswagen e outras, e depois são encarroçados por diversas empresas aí como Marco Polo, Buscar, Comil, Caio e diversas outras. A carroceria depois é acoplada no chassi. A gente já explicou isso daqui diversas vezes no Auto Vídeos para você. No ano passado, o que acontecia? Esses modelos aqui que eu falei, os rodoviários de um piso, eram submetidos ao seguinte teste de segurança. Eles eram colocados numa rampa e ela inclinava 28 graus e todos os pneus precisavam ficar em contato com o solo. Essa era a normativa vigente para esses ônibus em relação à questão de capotamento. Só que agora o que mudou é que o ônibus precisa capotar de verdade. Precisa realmente sentir a pressão do impacto. E o que acontece agora é que a carroceria precisa suportar 50% do PBT. Então, isso tudo faz com que agora, e isso é muito importante, hein, pessoal, as carrocerias tenham que ter estruturas, padrões construtivos mais rigorosos, estruturas mais resistentes. Isso daí, dependendo da companhia, vai trazer também, obviamente, mais peso para o ônibus, mas o que importa mesmo, mais segurança. Só que aí também vão existir diversas diferenças em relação aos padrões das encarroçadoras. Algumas delas, buscando materiais mais nobres, podem ter um incremento menor de peso. Isso daí vai ajudar no custo operacional do ônibus. Afinal de contas, isso daqui queima diesel, né, aqui no Brasil. Então é sempre importante o lado financeiro também. Quando a gente fala de lado financeiro aqui, antes de complementar essa história toda, é sempre importante lembrar do seguinte: para você que tem o seu carro aí, quer proteger com um seguro, quer contratar, quer renovar, lembre-se sempre dos nossos parceiros da Exponencial Seguros. Lá você pode fazer sua cotação e ter acesso a seguradoras de primeira linha do mercado. Então, acessa lá. Então, um exemplo aqui de mudanças no mercado que já aconteceu em função dessa nova normativa, a gente tem aqui, olha só, esse aqui é um modelo O500RS, chassi da Mercedes-Benz, né? RS, sempre um eixo lá atrás, né? Um 4x2. A Mercedes-Benz já tinha ali a carroceria com 14 metros, só que agora ele passa a ter um PBT que cresceu, era de 18.500, passou para 19.600 mil quilos, né? Para permitir que exista o aumento do peso estrutural da parte da encarroçadora e aí o chassi da Mercedes-Benz já atendendo essa questão toda, né? E lembrando, né, que aí num caso como esse aqui, que você tem o PBT, que vai ser o limite de peso do ônibus, vai permitir que em determinados casos aí vai variar de aplicação para aplicação. Eventualmente a gente pode ter mais passageiros, mais poltronas
E sempre lembrando que a gente está num contexto maluco aí no mundo, envolvendo pandemia e tudo mais. Em outros casos, vai permitir o aumento da capacidade de carga nos bagageiros. A gente sabe que também uma forma de monetização das empresas de ônibus é o transporte aí de cargas, então vai dar mais flexibilidade. E considerando tudo isso, a gente só tem a comemorar e comemorar muito, porque a gente está chegando num padrão mais elevado em relação à segurança desses modelos aqui. E ônibus carrega muita gente. É o motorista e são diversos passageiros. Imagine quantas famílias estão envolvidas. Um outro ponto aqui que eu queria deixar para você que é passageiro e também sempre para as encarroçadoras, para todo mundo pensar cada vez mais em segurança. A gente tem um desafio, né, que os ônibus mais modernos acabam contando com os vidros colados, né? Ar-condicionado, vidros colados. E então a gente não tem colunas, aquelas colunas tão resistentes como a gente tinha na época das janelas basculantes antigas. E o que acontece é que nessa circunstância aqui, você que anda de ônibus, fica ligado, anda sempre com o cinto de segurança afivelado, porque em casos de capotamento, efetivamente, a estrutura aqui está programada para resistir melhor ao impacto. Só que os vidros acabam, na hora que o ônibus começa a girar, os vidros acabam se desprendendo. E aí quem não está com o cinto de segurança pode correr o sério risco de cair para fora do ônibus. E aí a gente sabe que tem muitos casos aí bem problemáticos que acabam chegando ao noticiário. Então vamos todo mundo nos conscientizar para buscar mais segurança. E aí ela parte tanto da tecnologia, na construção do ônibus, no comportamento de condução dos motoristas e de todo mundo que está no trânsito, e também de você que é passageiro e anda nessas naves sempre muito bonitas aqui do Brasil. E a gente sabe que todo mundo do ônibus, a galera da busologia, acompanha demais o nosso trabalho aqui no Auto Vídeos. Então fica o nosso muito obrigado. Ajuda a espalhar agora, joga nos seus grupos aí pra galera, porque, olha, ninguém explicou esse assunto que é extremamente interessante desse jeito que a gente está contando para você. Então, é novidade sempre. E para você, que também é do mundo dos carros, afinal de contas a gente tem que se deslocar aqui no Brasil, o Auto Vídeos tem uma novidade muito bacana que vale você conferir. É o Código dos Carros. Lá a gente traz os 8 segredos definitivos para quem quer fazer um bom negócio na hora de definir qual carro comprar, adquirindo com segurança, driblando as ciladas, que são muitas aqui no mercado brasileiro, podendo economizar, olha que legal, de 3 a 30 mil reais em até 3 anos, e você pode adquirir por um valor simbólico. Acesse aí o códigodoscarros.com.br, porque no Auto Vídeos é carro, caminhão, ônibus, caminhonete, novidades, curiosidades e muitas coisas úteis, como aquelas que envolvem a segurança. Então valeu demais pela atenção, se inscreva no canal, deixa o seu like, acompanhe a gente no Facebook, Instagram, tem o nosso podcast e a família Auto Vídeos lá no Telegram. Valeu demais pela atenção, obrigado e um grande abraço!